Muito boa tarde. Bem-vindos ao webinar Comerciantes e Distribuidores, a gestão de pneus em fim de vida na rede de recolha da Valor Pneu. O meu nome é Dora Gervásio, sou responsável pela rede de recolha gerida pela Valor Pneu e contamos também com a presença da engenheira Paula Costa, uma consultora especializada na área de ambiente e segurança, que nos vai ajudar a compreender as obrigações de comerciantes e distribuidores nesta matéria. A experiência de relacionamento da Valor Pneu com comerciantes e distribuidores, quer pela realização do Circuito Portugal Valor Pneu, quer pelas auditorias realizadas pelo Bureau Veritas, permitiu identificar e ter percepção de dúvidas e dificuldades de interpretação das normas que normalmente surgem. Por isso, estruturamos esta apresentação em 3 blocos. Um primeiro sobre obrigações de comerciantes e distribuidores, um segundo sobre o funcionamento da rede e o terceiro sobre os requisitos de segurança, para conseguir abarcar um conjunto de questões que normalmente são levantadas como fonte de dúvidas, digamos assim, no âmbito da gestão dos pneus usados. Em termos de obrigações de comerciantes e distribuidores, o melhor é começar mesmo pelo enquadramento legal, que está patente no diploma relativo ao regime jurídico dos fluxos específicos de resíduos, o Decreto-Lei 152D de 2017, que entrou em vigor em janeiro de 2018 e que, à data atual, está a decorrer a consulta pública. Esta consulta pública pode ser participada, digamos assim, no site que aqui apresentamos, no consultalex.gov.pt, e é muito importante porque não abrange apenas este diploma que tem obrigações importantes para os comerciantes e distribuidores, mas também o próprio regime geral de gestão de resíduos e o regime jurídico de deposição de resíduos e aterro. Portanto, quem tiver interesse, é o momento para se pronunciar sobre a revisão destes 3 importantes diplomas. Em primeiro lugar, podemos falar naquelas que são as proibições. E quais são as proibições no âmbito dos pneus usados? O decreto-lei é muito claro e refere a queima, a combustão sem recuperação energética, o abandono dos pneus, também está claramente proibido, e a deposição em aterro, excepcionando situações muito específicas, mas de uma forma geral, a deposição em aterro não é permitida. Fazendo a distinção entre comerciante e distribuidor, o diploma também refere que a distinção essencial tem a ver com o facto que o comerciante, a atividade de venda é realizada ao consumidor final, enquanto no caso do distribuidor, ele vai vender a outros operadores económicos. A distinção tem a ver com a quem é vendido o pneu. A recolha dos pneus é realizada sem encargos, mediante a entrega em locais adequados, ou seja, nos centros de recepção. Os comerciantes e distribuidores estão obrigados a fazer a retoma, não podem recusar-se a aceitar os pneus usados que são gerados na sua atividade do mesmo tipo e na mesma quantidade daqueles que foram vendidos aos clientes. Sobre a discriminação na fatura do ecovalor, também têm surgido algumas dúvidas. Esta é uma obrigação que teve que ser dado cumprimento desde janeiro de 2020, se bem que no caso dos pneus já era uma tradição. E no caso específico dos pneus, a lei também é muito clara, dizendo que esta obrigação aplica-se também nas transações com o consumidor final. Temos aqui uma diferença face a outros fluxos específicos. Sobre as normas para fazer esta discriminação, a APA publicou um documento que recomendamos que consultem e que está disponível, é um PDF que está disponível na página da APA, para conseguirem também perceber o enquadramento, todo o enquadramento relativo a esta questão da discriminação do ecovalor dos pneus e também de outros fluxos específicos.
que detectamos no relacionamento com os comerciantes é que os erros mais comuns na discriminação do ecovalor têm a ver ou com a referência à legislação que já está revogada, o TIC, Lei 111/2001, ou porque se somam valores devidos por ecovalores de bens distintos, por exemplo, juntar pneus com pilhas ou com óleos na mesma linha, sem se perceber exatamente qual é o ecovalor que diz respeito a que tipo de bem. E, por outro lado, a ausência de referência à entidade gestora responsável pela gestão dos pneus usados, neste caso a Valor Pneu. Temos aqui um exemplo de um comerciante, neste caso, que foi auditado e que fazia até, antigamente ainda tinha a referência ao decreto 111, e que optou por uma descrição mais genérica, na nossa opinião, cumpre aquilo que são as exigências, porque refere quer a entidade gestora para onde reverte o ecovalor, quer o descritivo que deve constar. Sobre a armazenagem dos pneus usados nas instalações do comerciante e distribuidor é o que o regime geral de gestão de resíduos define como armazenagem preliminar. É a armazenagem no local de produção, por um período que não pode exceder um ano e antes destes serem encaminhados para as instalações onde serão tratados. Esta armazenagem deve respeitar, de uma forma muito genérica, os princípios de proteção da saúde humana e do ambiente. Agora, como é que estes princípios se materializam? Em questões mais concretas, como cumprir medidas de prevenção de risco de incêndio, as conhecidas medidas de autoproteção que a engenheira Paula Costa vai falar, a existência de piso impermeável e de recolha das águas fluviais que contactam os pneus para um sistema de tratamento e o impedimento de dispersão desses pneus ou da nidificação de animais. São questões que os comerciantes e distribuidores estão obrigados a respeitar relativamente à armazenagem dos pneus usados. De um modo genérico, podemos dizer que as regras para comercialização e recolha estabelecidas no Lei 152D definem que os comerciantes discriminam com o valor cobrado aos clientes num item específico na fatura, a prestação financeira é repercutida até ao consumidor final. Por outro lado, não podem recusar a retoma, e é um papel muito importante dos comerciantes e distribuidores, é que garantem a retoma e o encaminhamento dos pneus para os locais autorizados para os receber, e que, por outro lado, a recolha dos pneus, mediante a entrega nesses locais adequados, é feita sem encargos para o detentor. Sobre o transporte, há que salientar que o transporte dos pneus usados, assim como a generalidade dos resíduos, é obrigatório que seja acompanhado de EGAR, de Guia de Transporte de Resíduos. Essa guia já é muito conhecida, desmaterializada já há bastante tempo, identifica quer produtor, quer transportador, quer destinatário e não substitui a guia da Autoridade Tributária e Aduaneira, vice-versa. É uma guia que é obrigatória para fazer o transporte dos pneus usados em Portugal. A responsabilidade de garantir que são cumpridas as normas de transporte, nomeadamente a realização da EGAR, é do produtor ou detentor. Portanto, é a ele que cabe a responsabilidade de garantir que esta obrigação é cumprida. Agora vamos falar um bocadinho sobre o funcionamento da rede de recolha e, em primeiro lugar, eu aproveito para relembrar que a licença da Valor Pneu estabelece obrigatoriedade ao nível do estabelecimento de contratos com comerciantes e distribuidores de pneus. E é sempre bom de relembrar
que, para que possam continuar a entregar os pneus retomados dos seus clientes, os comerciantes e distribuidores devem realizar contrato com a Valor Pneu, acedendo para isso a uma área própria dentro da nossa página www.valorpneu.pt, a área própria relativa para comerciantes. Bem, relativamente ao circuito Portugal Valor Pneu, que decorreu o ano passado e que visitou um número muito alargado de detentores, podemos dizer que foi uma iniciativa muito abrangente. Foram realizadas 3.415 entrevistas a detentores no continente, perdão, no total 3.415 entrevistas, sendo que 3.326 foram no continente e 89 nas regiões autónomas. Portanto, foi um circuito que verdadeiramente percorreu o país de norte a sul. Esta ação foi projetada para permitir ir ao encontro dos desafios que eles sentem todos os dias na gestão diária dos pneus usados, recordar também aos comerciantes algumas práticas e regras de eficiência do sistema de gestão de pneus usados e realizar um estudo de marketing que permitiu também caracterizar o setor e o seu nível de satisfação, quer para com a Valor Pneu ou também para com o sistema de gestão de pneus usados, cujos resultados foram bastante positivos no continente e ainda mais nas regiões autónomas. Temos também para vos mostrar um vídeo que resume o resultado desta ação. Penso que é bastante elucidativo e que nos ajuda a resumir os aspectos que foram salientados durante esta auscultação aos comerciantes, que nos servirão também como guia para melhorar o serviço prestado, sendo que o primeiro passo assenta desde já no reforço da rede de recolha. Vamos ouvir o vídeo. Em 2019, a Valor Pneu fez-se à estrada e visitou mais de 3.000 detentores de pneus usados em Portugal continental e ilhas. O Circuito de Portugal permitiu sensibilizar para as boas práticas de gestão de pneus, conhecer a realidade no terreno e aproximar a Valor Pneu dos seus parceiros. Em geral, os detentores estão familiarizados com o sistema integrado de gestão de pneus usados. Estão satisfeitos com o serviço e reconhecem o contributo da Valor Pneu como gestor do sistema. De acordo com os pontos de retoma de pneus, os aspectos mais positivos no sistema são a simpatia e disponibilidade, a rapidez da resposta e as condições físicas de acesso e descarga. Já os aspectos a melhorar no continente são o número e distância dos centros de recepção no distrito, a informação divulgada e a marcação nos centros de recepção. Nas ilhas, destaque para o acompanhamento da descarga, o número de centros de recepção e a informação sobre o processo de entrega. O circuito permitiu conhecer melhor os procedimentos dos detentores de pneus usados. 99% dos inquiridos separam os pneus usados dos outros resíduos. 74% dos detentores armazenam os pneus em pilha. 62% têm os pneus armazenados no exterior da oficina. 80% destes pneus estão sobre piso impermeável. 62% ficam sem cobertura, sujeitos à intempérie. Consulte o relatório completo em valorpneu.pt. A reutilização e reciclagem de pneus previne a emissão de CO2 e evita a extração de borracha de milhões de árvores e o consumo desnecessário de energia. Está nas nossas mãos dar a volta ao ambiente. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. De facto, resume de uma forma bastante abrangente as conclusões que chegámos e a auscultação que foi feita das expectativas que os comerciantes e distribuidores têm em relação ao serviço prestado.
Agora vamos falar um bocadinho sobre o funcionamento da rede. Para onde devem ser enviados os pneus em fim de vida? Eles devem ser enviados para os centros de recepção, onde a entrega naturalmente não tem custos para o detentor. Estes centros de recepção cobrem o território nacional, quer no continente, com 40 centros de recepção atualmente em funcionamento, quer nas ilhas, com todo o território das regiões autónomas coberto, sendo que a Ilha do Corvo é assegurada pelo centro de recepção existente na Ilha das Flores. Para entregar pneus nesta rede de recepção, é necessário preencher uma ficha de caracterização que todos os detentores preenchem na primeira vez que procedem à entrega de pneus num centro de recepção. Estes procedimentos destinam-se a identificar de forma muito correta os utilizadores do serviço prestado pela rede de recepção de pneus usados e assim também evitar a utilização indevida deste serviço. Portanto, é do interesse de todos que estas fichas de caracterização sejam corretamente preenchidas e entregues nos centros de recepção. Sobre a forma como os pneus devem ser entregues nos centros de recepção, naturalmente devem ser respeitados horários e regras de funcionamento inerentes a cada centro de recepção, mas de uma forma geral também podemos dizer que os pneus não podem apresentar quaisquer contaminações e penso que este aspecto é bastante fácil de compreender porque cabe ao comerciante, ao detentor que está no início da cadeia, garantir que o resíduo é entregue de forma a não comprometer as operações, nomeadamente as operações de reciclagem, que vão ser submetidos os pneus usados. Portanto, é muito importante que os pneus sejam entregues isentos de contaminações. Os meios de descarga são da responsabilidade do detentor e a entrega é feita por tipologia. Neste caso, ligeiros, pesados, industriais, danificados e maciços. Pelo que a operação de carga, ao ser realizada nas instalações do detentor, deve logo prever que a entrega será feita desta forma e também organizar a carga de forma a facilitar depois a entrega no centro de recepção. Face ao período atual que estamos a viver, é importante também transmitir que vários centros de recepção optaram por receber os pneus usados mediante agendamento. E isto permite controlar o número de pessoas que em simultâneo permanece nas instalações, organizando melhor também o trabalho diário. Também é natural que os centros de recepção peçam aos utilizadores a utilização de equipamento de proteção individual, luvas, máscara, viseira, quando acederem às suas instalações. Bem, agora vamos ter aqui a oportunidade de ouvir a engenheira Paula Costa para explicar um pouco aqui um requisito que tem sido muito questionado e que tem sido muito... tem levantado aqui muitas dúvidas relativamente às condições de segurança que devem ser respeitadas na armazenagem de pneus usados. Muito boa tarde, meu nome é Paula Costa e eu sou consultora na área do ambiente e segurança há mais de 20 anos. Agradeço desde já o convite da Valor Pneu para participar neste webinar e agradeço igualmente o vosso interesse e participação. A minha intervenção neste webinar pretende transmitir um conjunto de informações relevantes para a compreensão da temática da segurança no que respeita ao armazenamento de pneus e quais as obrigações dos comerciantes e distribuidores de pneus. Ora, só um minuto. Muito bem. Importa referir que a atividade da Valor Pneu como entidade gestora do fluxo específico de pneus rege-se pela sua licença e demais regulamentação aplicável ao seu âmbito de atividade. Em particular, no que respeita à licença como entidade gestora, constam os requisitos aplicáveis à rede de recolha de pneus usados, onde se incluem os comerciantes e distribuidores, e a obrigatoriedade de assegurar que a armazenagem de pneus usados nos operadores da rede de recolha seletiva é efetuada de modo a evitar ou reduzir os riscos para o ambiente,
a saúde e a segurança das pessoas envolvidas. A questão que se coloca é o que significa reduzir os riscos para a segurança das pessoas envolvidas. Na licença é igualmente referido que os requisitos de segurança que asseguram a armazenagem adequada de pneus usados nos comerciantes e distribuidores são definidos pela titular, neste caso a Valopneu, com a aprovação da Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto, desta forma, a Valopneu propôs à Agência Portuguesa do Ambiente que os requisitos de segurança fossem os constantes no regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios, que já constituíam uma obrigatoriedade legal para todos os edifícios ou frações autónomas, qualquer que seja a sua utilização, e entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2009. Desta forma, a APA deu a sua concordância e os contratos estabelecidos com os comerciantes e distribuidores incluem uma cláusula segunda titulada de obrigações do comerciante distribuidor de pneus no seu ponto terceiro, que eu passo a ler qual a redação desse ponto. Portanto, proceder ao armazenamento preliminar adequado dos pneus usados retomados em cumprimento das normas existentes e que venham a ser publicadas, o qual deve ser efetuado de modo a evitar ou reduzir os riscos para o ambiente, a saúde e a segurança em cumprimento dos requisitos de segurança definidos pela Valopneu e aprovados pela APA. Portanto, este ponto não é mais do que aquilo que já foi referenciado. Portanto, a Valopneu propôs à APA que estes requisitos de segurança fossem os constantes no Regulamento de Segurança contra Incêndios e, portanto, a forma como se deve ler este ponto concreto do contrato é que os comerciantes e distribuidores ficam, então, comprometidos com o cumprimento desta legislação. Portanto, estabelecido este preâmbulo, neste webinar, pretende-se transmitir um conjunto de informações importantes para que os comerciantes e os distribuidores de pneus percebam as obrigações do regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios. Portanto, como é que pensámos em fazer este esclarecimento? Através de um conjunto de perguntas e respostas. Portanto, a segurança contra incêndio em edifícios não depende somente de um bom projeto e da boa execução do projeto de segurança contra incêndios em edifícios na fase de construção, mas também da utilização do dito edifício. E, portanto, a entrada em vigor deste regime jurídico veio comatar uma importante lacuna no que se refere à segurança contra incêndio dos edifícios. Portanto, assegurar a manutenção das condições de segurança definidas no projeto ao longo do tempo de vida do edifício. Este objetivo é conseguido através da implementação das designadas medidas de autoproteção. Portanto, quais são as obrigações de segurança contra incêndio? Temos as medidas de autoproteção, tal como já foi referenciado. Portanto, todos os edifícios devem dispor de medidas de autoproteção implementadas após parecer obrigatório da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, sendo que também todos os edifícios estão sujeitos às inspeções a realizar por esta autoridade ou por entidade por ela credenciada, que se destinam a verificar a manutenção das condições de segurança contra incêndios e edifícios aplicáveis e da implementação das medidas de autoproteção. Portanto, o que é que são as medidas de autoproteção? As medidas de autoproteção consistem em procedimentos de organização e gestão da segurança e têm duas finalidades principais: garantir a manutenção das condições de segurança definidas do projeto e a garantia de uma estrutura mínima de resposta de emergência. Esta estrutura mínima de resposta à emergência leia-se colaboradores devidamente treinados para exercer funções específicas no combate dos incêndios em edifícios. Pretendem também salvaguardar que os equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios estão em condições de ser operados permanentemente e que, em caso de emergência, os ocupantes abandonam o edifício em segurança. Portanto, sistemas de equipamentos de segurança são, no caso específico, podem ser extintores, carretéis, detectores de incêndio, etc. Portanto, como são constituídas estas medidas de autoproteção? Temos as medidas de prevenção, que podem assumir a forma de procedimentos de prevenção ou planos de prevenção, a formação em segurança contra incêndio e os simulacros. As ações de formação destinam-se a todos os funcionários e colaboradores das entidades exploradoras
Inclui-se também a formação específica destinada aos elementos que lidam com a situação de maior risco de incêndio ou que pertençam às equipas de organização de segurança. Portanto, quem tem que manusear um extintor, quem tem que manusear um carretel, tem que saber exatamente como deve o fazer. Os simulacros. Peço desculpa, enganei-me aqui na apresentação. Portanto, o que é que significam as medidas de autoproteção implementadas? Portanto, significam efetivamente realizar a formação obrigatória no regulamento, realizar os simulacros, portanto, os simulacros é um teste de resposta à emergência, assegurar a manutenção dos equipamentos e sistemas de segurança, assegurar o preenchimento dos registros de segurança, portanto é preciso fazer prova que efetivamente a manutenção desses equipamentos e sistemas de segurança estão a ser assegurados e executados por entidades devidamente credenciadas para o efeito e assegurar a execução das vistorias pelas autoridades competentes. Portanto, quem pode efetuar a manutenção dos equipamentos e sistemas de segurança? Apenas as entidades registadas na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para este efeito. Portanto, não devem recorrer a outras entidades, senão estas que estão devidamente identificadas na página da internet da autoridade e que ostentam esse reconhecimento na sua documentação. Outra pergunta pertinente é quem pode elaborar as medidas de autoproteção? Portanto, a responsabilidade pela elaboração das medidas de autoproteção referentes a edifícios e recintos classificados na primeira categoria de risco para as utilizações de edifícios escolares e edifícios hospitalares, assim como as segundas, terceiras e quartas categorias de risco, têm que ser assumidas exclusivamente por arquitetos, engenheiros e engenheiros técnicos com inscrição válida na respectiva ordem profissional e a partir do dia 15 do próximo mês, estes técnicos necessitam igualmente possuir registro de certificação de especialização válido. Portanto, muito importante, vamos imaginar o cenário em que efetivamente a vossa instalação, após os devidos cálculos que estão devidamente regulamentados na portaria que complementa este regulamento de segurança contra incêndios, chega à conclusão que são uma primeira categoria de risco, mas porque a vossa utilização não é nem um edifício escolar, nem um edifício hospitalar, não é necessário ser elaborado por estes profissionais que aqui estão referenciados. Mas, se os cálculos que são feitos para determinar a categoria do risco da vossa instalação, efetivamente, vos classificar numa segunda, numa terceira ou numa quarta categoria, unicamente os profissionais que aqui estão identificados é que podem elaborar estas medidas de autoproteção e assumir a responsabilidade pela sua elaboração de acordo com a legislação em vigor. Agora, a questão que podem colocar de seguida é o que é efetivamente a categoria de risco, que já foi aqui mencionada várias vezes. Portanto, os edifícios e os recintos em matéria de risco de incêndio podem ser de 4 categorias, que vão de 1 a 4, são consideradas respectivamente de risco reduzido, moderado, elevado e muito elevado. São fatores de risco, para terem uma ideia, a altura da utilização tipo, a área bruta e a carga de incêndio. Aqui a carga de incêndio, no caso particular dos comerciantes e distribuidores, é bastante relevante porque estamos aqui a falar de pneus. Portanto, com uma carga de incêndio associada a uma natureza de inflamabilidade bastante elevada. Portanto, se é coberto ou ao ar livre e se a densidade de carga de incêndio, número de utilizadores, número de pisos abaixo do plano de referência e saídas diretas posterior. Portanto, é um conjunto de características que efetivamente leva à classificação de risco 1, 2, 3 ou 4. A próxima questão que temos aqui para vos esclarecer é quando e como devem ser entregues as medidas de autoproteção. Portanto, até aos 30 dias anteriores à entrada de utilização do espaço, no caso de obras de construção nova, de alteração, de ampliação ou mudança de uso. No caso dos edifícios e recintos existentes, a implementação é imediata, uma vez que o prazo legal estabelecido para o efeito expirou em 1 de janeiro de 2010. Portanto, neste caso concreto, estamos a falar de uma legislação que já tem mais de, ou já
já tem mais de 10 anos, efetivamente, que faz com que todos os edifícios existentes tenham que obedecer a este requisito legal. No contexto do Simplex, houve uma desmaterialização da burocracia relativamente a estas questões. Hoje em dia é possível submeter as medidas de autoproteção no site que aqui vos apresento. No caso da primeira categoria de risco, a competência em termos de fiscalização é dos municípios, na sua área territorial, portanto, as medidas de autoproteção podem ser entregues nos municípios, mas apenas no caso da primeira categoria. Não obstante o facto, as da primeira categoria também podem ser entregues no site que aqui vos apresento. Qual é o procedimento associado? Portanto, recebido o requerimento e após pagamento das taxas previstas para o serviço, a autoridade designa um técnico que assegura o desenvolvimento da transmitação processual. Se no decurso da análise técnica se verificar a necessidade de correção do requerimento inicial ou a prestação de esclarecimentos, informações ou a junção de documentos ou qualquer elemento adicional, é efetuado um convite ao aperfeiçoamento ou um pedido de esclarecimentos ao requerente. Após pronúncia do requerente, dentro do prazo estabelecido, o procedimento prossegue, portanto, o prazo para a elaboração do relatório suspende-se até ao final do prazo estabelecido para a recepção dos elementos solicitados. A autoridade elabora um relatório técnico, no qual formula uma proposta de decisão. Se a proposta de decisão for favorável, a mesma é notificada ao requerente através do portal de serviços públicos. Se a proposta de decisão for desfavorável, o requerente é notificado em sede da audiência dos interessados, na sequência do qual pode ser efetuadas oficialmente ou a pedido dos interessados de diligências complementares, e após o decurso do prazo de audiência dos interessados, com ou sem pronúncia e eventual realização de diligências complementares, é proferida a decisão final, a qual é notificada ao requerente através do portal de serviços públicos. Portanto, este é o fluxo de informação que culmina efetivamente na comunicação da decisão final. O prazo de emissão e decisão também foi um aperfeiçoamento de toda esta legislação. Hoje em dia existe um prazo máximo de decisão de 30 dias, portanto, a partir do momento em que é submetido, excepto quando o responsável pela direção do procedimento fixar fundamentalmente, de forma fundamentada, um prazo diferente, não podendo ser inferior a 15 dias nem superior a 45 dias. Portanto, isto foi efetivamente um grande passo no que respeita à resposta da autoridade, porque no passado a resposta da autoridade tinha alguma demora e neste caso em concreto essa demora foi saneada com esta decisão. No que respeita ao custo, o custo estimado da submissão das medidas de autoproteção à autoridade estão definidos numa portaria, a portaria 1054 de 2009, de 16 de setembro, com os respectivos valores atualizados anualmente através de despacho do Presidente da Autoridade. O custo está diretamente relacionado com a área bruta da utilização tipo, portanto, está diretamente relacionado com a área bruta da instalação, portanto, aqui não vamos efetivamente transmitir-vos qual é o custo, porque está inteiramente dependente da área. E toda a documentação relativa ao pagamento de taxas é emitida com a indicação do NIF do titular da fração. Portanto, os pagamentos dos serviços são efetuados através de referência multibanco. Na falta de pagamento, o procedimento é extinto, nos termos da legislação, e o pedido é válido por 30 dias úteis após a sua correta realização. Findo este prazo, sem o devido pagamento, o mesmo será arquivado, será extinto. Portanto, importa ainda esclarecer aqui algo que é bastante relevante, que é no caso dos edifícios de utilização mista, com gestão diferenciada, e esta talvez seja uma realidade de alguns de vós, em que vocês têm a vossa área de atividade definida, portanto, um espaço alugado, e nesse edifício existem outras atividades. De quem é que é a responsabilidade? Portanto, os responsáveis pela implementação e execução das medidas de autoproteção em cada utilização é do proprietário ou da entidade exploradora, sendo que as partes comuns são da responsabilidade do condomínio e do edifício. Portanto, isto é o mesmo que dizer que, no vosso caso concreto, vocês são os responsáveis, como entidade exploradora. Muito obrigada, engenheira Paula Costa, pela sua excelente intervenção.
Despedimos e esperamos que tenha sido útil e aguardamos, naturalmente, as vossas questões, que teremos muito gosto em responder. Boa tarde e muito obrigada pela vossa atenção.